Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Então, capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma garantia de Jesus. Ele garante o seguinte para nós. O capítulo chama-se Buscai e Achareis. Depois desse vem, dai gratuitamente o que de graça recebestes. E depois vem, pedi e obtereis. Então, há meio que uma repetição, porque o subtítulo desse Buscai e Achareis é ajuda-te a si mesmo, que o céu te ajudará. E o pedir e obtereis mais à frente é praticamente uma repetição desse, mostrando que Allan Kardec está, e Jesus também, reforçando em nós essa recomendação. Então, e isso Jesus fala no Sermão da Montanha, que é a fala de Jesus, que significa a essência da Boa Nova, aquilo que ele veio nos trazer e que deveria ficar marcado em nossas mentes e em nossos corações. Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte: se todos os textos sagrados desaparecessem e permanecesse íntegro o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Ela teria no Sermão da Montanha tudo de que nós necessitamos para nos salvarmos, no sentido de que salvação é ter saúde, é estar bem. Então, no Sermão da Montanha, Jesus, ele nos garante: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, deixou bem claro que nós somos maus, né? Se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem. Mateus 7, capítulo 7, então Sermão da Montanha, capítulos Mateus 5, 6 e 7. E versículos 7 a 11. A questão aqui, então, eu me lembro que minha mãe falava assim, toda vez que a gente se dava mal, se machucava, ela falava: quem procura acha, né? Essa é a fala de Jesus, quem procura acha, não é? Então a vida é justa, ela sempre nos dará aquilo que nós pedimos a ela, sempre, seja o que for. Eis a questão. Então, o que procuramos, não é? O que pedimos? Porque nós teremos sim exatamente isso que nós estamos pedindo, isso que nós estamos querendo. Qual é o nosso desejo mais profundo? Como? 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 Como?
nós encaramos a vida, buscamos o sentido da existência ou simplesmente sobrevivemos? Então, essa questão de o que pedimos e o que buscamos vai definir quem somos ou até onde nós conseguimos chegar em termos de evolução espiritual. Vai definir a nossa faixa vibratória. Pelo menos a faixa vibratória onde nós estamos gravitando ali. Não significa que não poderíamos estar já numa faixa vibratória superior. Mas significa que o que pedimos vai significar o nosso desejo interno. O que buscamos também. E a vida vai nos responder. Então, se a nossa vontade, ela é movimentada. Lembram-se que nós conversamos uma vez aqui sobre a vontade? O que é que movimenta a nossa vontade? Estão lembrando? A vontade, ela somente se movimenta impulsionada pelos nossos interesses. Quais são os nossos interesses? Qual é o nosso centro de interesse? Portanto, o que é que nós desejamos? E aí a nossa vontade vai se movimentar e a vontade é uma força poderosa. E nós vamos obter. Vamos chegar numa porta, vamos bater. Nem sempre era aquela porta adequada. Mas a gente começa a bater tanto que uma hora ela abre. Não é assim? Existem histórias de pessoas que começam a pedir coisas a Deus e que aquilo não estava no seu planejamento espiritual. Mas a pessoa pede tanto que Deus fala, então toma, vai. É a ira divina que desce sobre nós quando Deus autoriza que levemos aquilo que ficamos pedindo tanto e que não estava necessariamente, não foi exatamente aquilo que nós planejamos. Assim como aquela mãe, aquela mãe que vê o filho enveredando por um caminho e ela diz, não vai, mas eu quero, mas não vai, mas eu quero morar sozinho, porque eu acho que eu já tenho condições. Chegou alguém, porque eu já tenho condições, eu vou fazer isso, aqui, mas meu filho, de acordo com a minha experiência, afinal se tua mãe, você é de outra geração, a gente ouve isso, né? Tô falando aqui de cadeira. Seu tempo era assim, agora é diferente, mãe. E aí a gente fica perguntando, como é que será que era tão diferente, Como é que as pessoas precisavam fazer no nosso tempo para sobreviver? Não trabalhava, não estudava, Enfim, mas então chega um momento em que a única coisa que você tem para fazer é dizer, então vai. Então vai, você quer, então vai. Então vai. E Deus faz a mesma coisa, chama-se a ira divina. Então quando nós, pais e mães, falamos, você quer isso que você deseja? Então vai. O filho pródigo. O filho pródigo, ele é aquele que pede, está pedindo a herança antecipadamente. Ele ainda era mais novo, nem tinha ajudado tanto a montar aquela herança. Mas ele queria conhecer o mundo, viver a vida, e ele pediu tanto essa herança, exigiu tanto que o pai pegou e entregou para ele a herança. E ele foi e dilapidou tudo, e enfim. Quando esse pai entregou a herança, será que esse pai não estava munido dessa ira? Porque chega um momento que você parte para um nível em que a relação fica insuportável, ou você simplesmente cede no sentido de liberta, vai em frente. O que é que nos faz pedir ao Pai
que nos entregue a herança antecipadamente, que nos entregue os bens da vida antes que tenhamos a maturidade suficiente para deles desfrutar do jeito correto, antes que tenhamos a maioridade espiritual. Há coisas que não nos chegam porque não temos ainda capacidade, não temos competência para gerenciar. Às vezes pedimos riquezas, pedimos poder e trabalhamos muito por isso. E essa fala aqui de Jesus se refere à lei do trabalho, à lei do progresso. As duas estão vinculadas. Não há progresso sem trabalho. E todo trabalho, toda ocupação útil, né, o trabalho é toda ocupação útil, ele dará um retorno para a pessoa. Sempre vai dar. Então tem aquelas pessoas que começam a trabalhar e começam a obter o fruto do seu trabalho, aquele retorno, e eles então descobrem um prazer nisso e vão jogando o seu centro de interesse nesse prazer que o retorno financeiro, material do trabalho confere. E esse prazer que esse retorno nos traz, porque é bom, né? Chegar ao final do mês, aí recebi tanto, agora mais tanto, nossa, aí a minha poupança tá cheia, não, nossa, né, gente? Eu e o Jonathan vivemos sempre, né? Deus me livre. Mas, então, a saber, né, que os meus celeiros estão repletos. Fico olhando para os celeiros repletos, né, aquela parábola do homem imprevidente, e ele fala assim: amanhã eu vou mandar construir mais celeiros para botar toda a minha colheita, e depois direi à minha alma: descansa, minha alma, em paz, aposentadoria. E aí o Senhor fala: coitado, essa noite ainda tu vai lá pro João Paulo, vai ver o que é bom para tosse. E essa noite ainda vou pedir a sua alma. Ela vai descansar do lado de cá, né? Então, essa é a questão. Porque a vida nos responderá sempre. O homem sempre terá de volta aquilo que ele pediu e aquilo pelo qual ele trabalhou. A questão toda é que depois, passados alguns tempos, talvez ele repense: mas será que era isso mesmo que eu desejava? Será que foi para isso que eu vim? Será que aí vem a lei da reencarnação. Nesse contexto do pedir e obtereis, buscais e achareis, nós temos que incluir a lei da reencarnação. Porque sem incluí-la, nós vamos sempre raciocinar berço, túmulo, uma coisa muito rápida, e vai ser meio que natural que o nosso centro de interesse fique absolutamente voltado para as coisas materiais. Porque aí não há uma razão muito lógica para nós ingressarmos no mundo moral. Os espíritos que fazem a análise desse texto de Jesus, eles dizem para nós exatamente isso, que o homem, no início da sua evolução, o que é que ele pede para a vida? Ele pede sobrevivência, ele pede comida, ele pede segurança mínima, está na caverna, ele nem sabe ainda como que ele vai conseguir o alimento, ele ainda está aprendendo, aí aprende agricultura e vai, então ele está nessa fase absolutamente material, e ele vai sempre pedir isso e ele terá essa resposta. Nós vemos a evolução, como é que se deu, a idade da pedra, a idade da pedra lascada, e aí era tudo muito incerto, ele não sabia se ia encontrar o alimento, se não ia. De repente ele foi prestando mais atenção e
foi vendo que se ficasse em grupo, ele sobreviveria mais, foi descobrindo uma coisa assim, que as pessoas caíam e de repente morriam. Bem assim, esse tempo para nós, em termos da idade da Terra, nós estamos a menos de 1 minuto desse tempo, em que nós ainda não sabíamos porque que uma pessoa caía e começava a apodrecer, né? Então, quando o homem foi ficando mais gregário, as mulheres, porque os homens saíam para caçar, as mulheres perceberam que elas comiam algum fruto, jogavam semente, aquilo germinava. Então elas foram aprendendo isso e foram descobrindo ciclos, ou seja, a inteligência começou a ser posta em atividade. E isso foi um círculo, né? Vamos dizer assim, algo que foi sendo exponencial. Uma coisa foi levando a outra. E aí, qual era o pedido desses seres? Que viviam a vida puramente material. E então nós temos relatos no Velho Testamento de que Deus aparecia, né, para aquelas sociedades ainda nômades, que ficavam pouco tempo em locais, mas que já estavam aprendendo alguma coisa, e deuses chegavam e orientavam. Quem eram eles, senão os espíritos nobres, que se corporificavam mesmo, e apareciam e davam orientações. Eles faziam revelações, explicavam, olha, você tem que fazer isso, aquilo e tal, enfim. Mas para aqueles homens, aqueles espíritos, eles eram deuses, era Deus que aparecia e que falava. Então, os relatos que nós vemos são essas coisas. As revelações, elas vão chegando do mundo espiritual para nós de acordo com as nossas necessidades. Então, necessidade é algo que precisa ser atendido. Nossas necessidades precisam ser atendidas. Se nós temos fome, nós temos que resolver isso, não importa onde estejamos, qual é o nosso nível de cultura, deu fome, tem que comer. É uma necessidade básica. Existe uma pirâmide, né? Abraham Maslow, ele faz uma pirâmide das necessidades. Você não consegue pensar em Deus se você está com fome, não é? Porque falar de Deus é um nível de necessidade moral muito sutilizado já. Então, a necessidade mais básica que nós temos é a da sobrevivência, são as fisiológicas, necessidade de segurança. E Deus, nosso Pai, sabe disso. Ele vai nos atender nesses nossos pedidos. A questão é que, com a lei da reencarnação, nós vamos avançando. Então, nós éramos aquele homem fisiológico, que a dona Joana de Ângeles tanto fala. O homem que vivia e que vive, né, muitos de nós, do pescoço para baixo. Quem é esse homem? O que é que ele pede? Qual é o centro de interesse dele? Onde estão os interesses dele? Então, esse homem, ele estará bem, ele estará, vamos dizer assim, em equilíbrio, ele não terá nenhum conflito, estará em paz, se ele estiver comendo, bebendo, dormindo confortavelmente, a depender da sua faixa de conhecimento também, da civilização, né? Não precisa ser um conforto muito grande, mas, e também reproduzindo. Se ele estiver fazendo isso, esse homem está feliz. E é o que ele sempre vai pedir. Quando nós, então, começamos a entrar na vida moral,
a nossa inteligência, ela vai buscando nos dar maior conforto. Então, primeiro a gente dormia no chão, na pedra, depois, né, basta ir naqueles museus para ver como que os reis dormiam, né? Eu falo, meu Deus, queria ser rei, não, minha cama, qualquer cama hoje, né, qualquer cama dessas é melhor, né, do que aqueles reis viviam. Conforto, isso é a inteligência que foi nos dando. Só que, se nós nos fixarmos no prazer que o conforto nos dá, nós vamos desejar cada vez mais conforto. Então, o desejo, ele gera necessidade. E a necessidade precisa ser atendida, certo? Então, eu desejo, o que eu desejo? Logo que a gente chegou aqui em Rondônia, né, ninguém nem sabia o que era ar-condicionado, parece que não era tão quente, né? Hoje em dia nem se sonha mais de não ter um ar-condicionado no local. Ficou mais quente, ou o nosso cérebro que se adaptou, né? Até a professora aqui, médica, ela sabe, não é? E assim vai. Então, a gente tinha aquele carro que tinha que passar marcha, né, e tal, muitos de nós ainda temos, até o dia que você tem um que ele passa tudo sozinho, você só tem que dirigir. Nunca mais, né, você volta. Isso é errado? Não, isso não é errado. Nós adquirimos. Agora, a questão toda é quando a gente não vive mais sem isso, né? Quando isso passa a ser, vamos dizer assim, algo que nós estamos sempre pedindo a Deus mais e mais. Então, todo ano tem que mudar, todo ano. Então, nós mulheres necessitamos de quantos pares de sapato, né? Nós mulheres não somos igual aos homens, que basta um preto, marrom e tá bom. E um que calça assim e outro de cadarço. Um relógio e mais um marrom, preto, pronto. Nós não, né? É sapatinha, sandalinha, chinelinha, não sei o que. Então Deus entende. Mas, gente, 300 pares aí também já é demais, não é? A presidente da Filipinas lá, né? Isso, eu lembrei dela. Estamos sintonizados. Mas, então é isso. É o de que precisamos para ter o conforto que nos dá uma vida digna, né? Uma vida digna. Basta a gente meditar nisso. E então, talvez nós tenhamos um pouquinho mais de tempo de sobra para pensarmos um pouco na vida moral e começarmos a pedir boas coisas, porque boas coisas de acordo, claro, com a nossa faixa, porque se você pega um selvagem, o de que ele necessita? Há coisas que você, vamos dizer assim, que ele vai demandar um certo tempo ainda para ele poder compreender. Como são os deuses deles? Eu acho lindo como eles se relacionam com a Mãe Terra. Para eles, essa relação telúrica com a Terra, com a biosfera, é algo belíssimo, né? Que os enche de tudo que eles desejam, praticamente. Mas, evidentemente, conforme vão se aculturando, entrando na civilização, vão percebendo essa coisa do conforto e vão desejando também. Desejo gera necessidade, a gente vai conhecendo coisas. Quando nós entramos nessa fase em que a inteligência já nos deu muito conforto, significa que a vida moral também já está disponível para nós. Porque o progresso intelectual, ele antecede o progresso moral. Então, nós temos que começar a parar e meditar. Que temos que entrar na vida moral e começar a viver a vida do pescoço para cima também. Então, a dona Joana fala do homem fisiológico, que é esse que
as necessidades materiais atendidas, do homem físico-psicológico, que é aquele homem que ele tem, lógico, necessidades materiais, todos nós temos, porque nós estamos num corpo de carne. Não tem jeito, tá com dor de cabeça, tá com dor de dente, tem que resolver. Né? Em primeiro lugar, é a pirâmide lá mesmo. Se isso não tiver resolvido, perder o emprego, você vai perder a sua paz, né? Porque você perdeu segurança, então você baixa na escala das necessidades. Mas isso estando solucionado de certa maneira, ou a questão também, o de que necessitamos para sobreviver, porque há pessoas que nunca estão satisfeitas daquilo que nós falamos, então também elas nunca vão conseguir entrar na vida moral. A gente precisa se alimentar, comida digna, 4 refeições, 5, 6, sei lá, por dia. É isso mesmo, uma comida decente, tal, boa, todos necessitamos. Agora, tem pessoas que precisam pegar um avião e ir almoçar em São Paulo, depois se jantar no Rio de Janeiro, e não sei, entende? Outros que estão em São Paulo precisam ir para Paris, não é? E assim vai, e vão refinando cada vez mais, então a vida moral fica em segundo plano, ela vai ficando até que isso fica abafado. Só que se a nossa capacidade instalada, que é a nossa essência, a essência de todos nós, né? É a nossa capacidade instalada, isso aqui é a essência. E aqui é a personalidade que eu vou construir nessa existência. Então isso aqui são os meus balizadores. Então se eu tenho todo esse espaço, mas eu vou usar só isso aqui, ó. Então o que aconteceu? Eu fragilizei demais a minha essência. Eu passo a ser uma pessoa frágil, uma pessoa que tem uma personalidade aparentemente forte, mas ela não é forte, é uma personalidade que essa personalidade aqui, ela está subordinando a essência, quando elas deveriam estar em equilíbrio. E aí essa personalidade vai estar sempre pedindo coisas, e a essência, que é tudo aquilo que nós já conquistamos, sim, de outras vidas, a nossa capacidade instalada, tudo aquilo que, vamos dizer assim, que é o bem adquirido, fica como que num estado de dormência, num estado quiescente, vamos dizer assim, de semente. A essência, ela não consegue subordinar a personalidade. Então são aquelas pessoas que estacionam em 12, 13 anos, apesar de estarem muito bem colocados na vida, gerentes de empresa e tal, mas para ele ter um descontrole emocional é 1 segundo, igual uma criança de 12 anos, ou de 6 anos, de 5, né? Tem suas crises emocionais. Por quê? Porque, em verdade, é diferente daquela pessoa que ela é precária mesmo. A essência dela já é desse tamanho, entenderam? Ela ainda está engatinhando, ela ainda está nos primeiros passos. Não é o nosso caso. Nós todos que aqui estamos trabalhando a meio mastro, na melhor das hipóteses, a meio mastro. Muito aquém das nossas possibilidades. Porque a nossa personalidade, quer dizer, a personalidade, ela é construída na existência. Ela é fruto da cultura, ela é fruto da educação, ela é fruto de tudo o que nos atinge, de todas as ideias que estão dispostas por aí. Se por um, vamos dizer assim, por um pouco de preguiça mental, nós preferimos que as influências que nos chegassem fossem aquelas bem materiais, bem grosseiras, se apresentou alguma circunstância que nos levou para um caminho, mas lembrando que sempre vamos ter as 2 advertências, né? E nós
ai não, mas tá tão bom aqui, né? Tá ótimo, vou pra balada, vamos sei o que. Enquanto aquele chinesinho tá estudando vestibular, o outro tá na balada, né? Aí você fala assim, Bruno, quem que tu acha que vai passar? Os dois têm a mesma capacidade, mas aquele que está trabalhando, ele vai progredir numa direção, o outro vai na outra. Porque é isso que a vida vai responder para ele. Então, parar para pensar. O homem fisiopsicológico é aquele homem que já vive fora da matéria um pouco. Ele já tem ideais. Ideal artístico, ideal filosófico, ideal religioso, ideal esportivo, qualquer coisa que não é material, que você já, vamos dizer assim, você faz impulsionado por algo que não seja só comer, beber, dormir, fazer sexo. É outra coisa que te leva, que te impulsiona. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse nosso centro de interesse dos nossos ideais, que é ainda tão frágil, e começar a fortalecê-lo através de rotinas adequadas, de trabalho em equipe, rotina adequada. Isso aqui, ó, vim aqui no Centro Espírita em dias certos. Ah, mas Jesus falou que qualquer lugar tá bom, para que um dia Deus seria adorado em espírito e verdade. Verdade isso. Mas isso não é para nós. Porque o nosso centro de interesse é muito frágil. Nós precisamos de trabalhar em fileiras, como diz Paulo de Tarso para o jovem João Marcos. Isso está relatado em Paulo Estevão. João Marcos é filho de Maria Marcos, uma mulher muito forte, citada uma vez apenas no Evangelho. E Maria Marcos, ela ajudou muito a manter a igreja, e ela não se sabe se ela era irmã de Barnabé ou se ela era cunhada de Barnabé. Sei que Barnabé era tio de João Marcos. Então, Paulo e Barnabé saem a pregar, e Barnabé queria levar o sobrinho Marcos, que foi o evangelista Marcos, João Marcos, mas ele era um adolescente, naquela fase ainda, né, complicada. Aí Paulo diz assim, Barnabé, não vamos levá-lo, porque ele vai nos atrapalhar. E eles têm uma discussão, isso está no Evangelho. E Barnabé insiste, porque Maria Marcos pediu, porque ela queria que o filho usufruísse da presença de Paulo. Eu falei assim, mas ele não vai dar conta. Ele não tem, o centro de interesse dele ainda é frágil, né? Ele não vai suportar o que nós vamos suportar. Não, ele vai. E o que aconteceu? Realmente o que Paulo falou. E chega, a partir de um momento, Marcos não aguenta mais, fala, vou voltar. Sabe aquela criança? Eu quero voltar para casa, quero dormir na minha cama, eu quero minha casa. Por isso que eu não viajo para longe, porque eu não viajo mesmo, porque depois eu falo, ai meu Deus, né? Então, ele foi, não é? Vocês sabiam que eu nunca saí do Brasil? 11 filhos, como é que eu ia sair? Né? Não dava. Eu ficava pensando, meu marido ia sozinho, o pessoal falava assim, ex-marido, lógico, 11 filhos, só pode ser ex, né? Então, eu falava assim, vamos nós dois, porque essas crianças, a gente atravessa o Atlântico, dá um problema, como é que eu vou voltar? Como é que vai ser isso, né? Então, eu nunca saí do Brasil. Depois eu comecei a gostar tanto de falar essa frase, que agora eu também não quero sair só para continuar falando. Agora eu já até poderia, né? Mas então, aí João Marcos quis voltar para casa. Ele quis, porque quis, e aí? Aí ele não podia voltar sozinho, Barnabé, não é?
Aí Barnabé teve que voltar com ele um tanto. Aí, com certeza, Paulo falou, não disse? Mas não é isso que está escrito no livro, é que ele falou. E se ele não falou, ele pensou, né? Então, aí ele chega para Marcos e fala para ele, você vai voltar, dá um sermão, né? Mas Emmanuel é tão bonzinho que escreveu um texto bonito, né? Paulo Estevão, leiam lá. E ele diz assim, olha, Marcos, nós evoluímos por fileiras, ou seja, em equipe. Quando nós desgarramos da nossa fila, todos haveremos de chegar bem em algum lugar, porque vamos chegar mesmo, mas quem desgarra vai chegar sozinho. E é muito mais complicado chegar sozinho, né? Então nós temos a nossa fila. Pensar bem antes de largar a nossa fila, né? Qual é a nossa fila? Quem são aquelas pessoas com as quais nós nascemos para fazermos essa caminhada, não é? Então, o que pedimos a Deus? Será que estamos pedindo coisas que definitivamente não necessitamos mais? Não precisamos mais dessas coisas, de tantas coisas. O próprio Gandhi mesmo, ele esteve na Inglaterra uma vez, várias vezes, e levaram ele no shopping, Mahatma Gandhi. E ele ficou encantado, assim como eu também fico, todas nós ficamos. Naquelas lojas, ele olhava, aquele brilho, né? E aí, claro, né, chegaram os ingleses e disseram, Mahatma, fala o que o senhor quer, o que mais o senhor gostou? Eu falei assim, eu gostei de tudo isso, coisas lindas. Nossa, Mahatma, mas o que é que o senhor está pensando, né? O senhor está... Eu falei assim, eu estou pensando em de quanta coisa eu não preciso. Quanta coisa que eu não preciso, né? Mas são lindas essas coisas, não preciso de nada. Então, é isso. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai saber pedir e a vida vai nos responder. Eu espero que eu tenha cumprido minha missão. Não sei se eu deixei vocês piores ou melhores do que quando aqui cheguei. Tá bom?